Olá, eu sou o pastor Beto e nós vamos celebrar o Natal no mês de dezembro. Para tanto, vamos começar nestes dias a falar sobre o advento de Natal. É uma preparação para o Natal. É um momento de reflexão para o povo de Deus, para que nós possamos nos achegar ao Senhor e ter o entendimento do que representa o nascimento de Cristo. Vamos fazer isso nestas semanas que antecedem o Natal. Fique ligado e curta conosco, realmente aproveitando boas reflexões para que você cresça e aproveite com toda a sua família. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar para você sobre a situação, do homem no mundo perante o Senhor. O que realmente fez com que tudo isso, o que gerou a vinda de Cristo. Como tudo começou. Começou exatamente numa situação de caos. Caos por causa do pecado. Depois que Deus criou o homem pecou e se afastou de Deus. Vamos ver isso lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3, quando está escrito: "Mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Então, neste exato momento, abriram-se-lhe os olhos e eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Se antes eles estavam debaixo da cobertura plena de Deus, ou seja, do bem, agora, através da ação de Satanás, da mentira e do engano, eles tiveram conhecimento do mal. Quando se abriu os olhos, eles perceberam que estavam nus e tiveram vergonha. Então, o que fizeram? Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. Ou seja, no momento em que o pecado entra na vida do homem, ele vai se esconder de Deus. Não é assim até os dias de hoje? Então nós vemos exatamente quando tudo começou, como realmente o homem se entregou e se deixou dominar pelo pecado. Agora, neste momento, o pecado começaria a fazer parte da vida do homem. Mas não é pouco não foi um momento. Preste bem atenção. Quando o Senhor Deus chama o homem e lhe pergunta: Onde você está? O homem responde: Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então veja que a partir do momento do pecado, todo tipo de reação, sensação ruim, o homem começa a ter. Medo, angústia, tristeza, vergonha, porque ele sai da proteção, da bênção de Deus e cai nas garras do diabo através do engano, que é, obviamente, o pecado. Então, Deus, através daquele momento, diz à mulher: Que é isso que fizeste? E é importante nós entendermos aí a situação, porque após o pecado do homem, Deus lamenta que o homem tenha pecado, dizendo à mulher: O que é isso que você fez? Por que você desobedeceu? Por que você saiu fora daquilo que eu te ordenei, você e o seu marido? Então, o que nós vemos aqui mais adiante, logo no capítulo 6, no versos 5 e 6, depois de Adão e Eva geraram Caim e Abel e assim começou a população deste mundo, Deus disse assim no capítulo 6, no verso 5, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então
Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, disse o Senhor, né? Então, diante daquela tristeza de ver o homem se afastando cada vez mais, Caim já tendo matado Abel, ele percebeu que agora o homem estava dominado, ou seja, o homem já era, nesse tempo, escravo do pecado. Então, a palavra do Senhor diz que Deus se arrependeu e isto lhe pesou no coração. Esta frase significa que Deus se entristeceu pela situação do homem e por aquilo que um dia ele criou e disse lá no princípio, é bom. Deus criou o homem, a mulher, os animais, os frutos, as ervas, o céu, a terra e disse Deus, é bom. Então, diante desse momento, agora o coração do Senhor está pesado e angustiado por causa do pecado do homem. E é dentro dessa situação que tudo começa. Porque quando Deus está conversando com Eva, ele diz exatamente sobre essa questão de que agora, ela estaria sendo realmente escravo do pecado, mas ele disse no verso 15 do capítulo 3, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando da descendência da Eva. Sim, Jesus, que feriria a cabeça da serpente, e a serpente poderia apenas ferir o seu calcanhar, ou seja, trazer o sofrimento. Então o apóstolo Paulo fala exatamente firmado no capítulo 3 de Gênesis, uma frase maravilhosa aos Romanos no capítulo 16, no verso 20, quando ele diz, e o Deus de paz em breve esmagará o inimigo debaixo dos vossos pés. Portanto, a nossa situação, desde o princípio, foi de afastamento, de pecado, de fugir de Deus. Mas o Senhor começa agora, já naquele momento, a profetizar e dizer, haverá salvação, porque o que eu fiz é bom.